Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar mais uma leitura aqui. Essa leitura é pro mês de junho. Você vai escolher aí o seu grupinho. Tem gente que escolhe pela pedra, pela carta, pela minutagem. Você segue a sua intuição e vê o que seu coração te fala. Eu vou deixar uma imagem daqui a pouquinho para você pausar e se concentrar bem em escolher o seu grupinho ou grupinhos, né? Cada um aí sabe o seu. Mas eu queria antes te avisar que eu tô gravando essa mensagem aqui no comecinho, né? Bem no comecinho do mês de junho, mas você pode revisitar essa leitura durante o mês, porque de repente as coisas que a gente vai falar aqui, elas podem se mostrar mais no decorrer do mês. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos lá? Agora chegou a sua vez de escolher. 1, 2, 3 e já! Vamos lá então, meu grupinho número 1, vamos começar aqui abrindo a sua primeira carta, que eu ainda não sei qual é, e é para você que escolheu essa pedrinha aqui, que interessante, toda vez que eu pego ela na mão eu esqueço o nome dela, mas ela é uma pedrinha que ela sempre traz essa conversa sobre direcionamento para mim, e também na forma de usar essa pedrinha aqui, que realmente eu sinto muito, me deu um branco aqui na cabeça, tá? Mas dizem que quando você usa ela como uma ferramenta, né, para absorver uma energia ou para ter essa energia ativada aí no seu momento, que é aquele tipo de pedrinha que se recomenda que se carregue com a gente por um tempo, porque ela é sobre essas questões de não longo prazo no sentido que demora muito, entendeu? Mas é de construção, é de aterramento, a gente não sabe assim, tudo aquilo que vale a pena leva um tempinho. Então é aquele tipo de pedrinha que quando a gente é recomendado como usá-la, as pessoas pedem que a gente carregue ela com a gente por um tempo, que ela vai agindo, ativando aí por um tempo. Então isso já me conta o que sobre o meu grupinho número 1? Já é um pedido para você olhar junho assim, como tem coisas que você tá trabalhando, que você tá, como se diz, mapeando também, entendendo, entrando em alinhamento com aquilo, esse tipo de conversa, né, em junho, e que é um pedido que você olhe para junho assim, de que é um mês que tá te ajudando a fortalecer o que é fundamental, essa base. Que mais que a gente pode saber sobre essa... E é interessante, eu vou te falar o que fica me vindo à mente, tá? Eu sei que não é o nome da pedra, mas eu fico ouvindo mirra. Mirra é uma erva, né? Tem incenso de mirra. Então, de repente, pro meu grupinho número 1, é mais importante esse outro sentido, né? De repente, se você quiser... se tiver em casa aí, essa é uma essência, mirra, ela pode ajudar. Não vamos esquecer também que mirra, na história de Jesus, por exemplo, foi um dos presentes que ele ganhou de um dos reis magos, né? Então a gente pode estar olhando para esse espaço de um presente também, um presente bastante valioso, mirra, ok. Agora vamos olhar para a carta? Certo, olha a carta que abriu aqui. Essa carta, toda vez que ela cai na mesa, ela me lembra muito sobre ancestralidade, árvores, porque a gente olha aqui, tem uma árvore, né? Quase uma árvore genealógica até, de um jeito meio modernoso, assim, porque olha, a gente vai seguindo essa imagem aqui, a gente vê pessoas, figuras, todas conectadas por essa estrutura de ferro, que conta ali uma história. No topo dela tem uma câmera, então dizendo que são histórias conectadas. A gente vê que essas figuras, elas parecem de tempos diferentes, eras diferentes, gêneros diferentes, né? E ela tem esse espelho aqui falando de projeções. Interessante. Certo. A gente já tinha falado do elemento de tempo com a pedra. Agora o elemento de tempo, ele aparece de novo com essa carta. Vamos perguntar mais, lógico. Vamos perguntar mais sobre o meu grupinho número 1. E esse junho para esse grupinho número 1.
Vou pegar outro baralho já. Eu sei, meu grupinho número 1, que muito da sua mensagem também, ela volta para esse espaço de ancestralidade, tá? E esse elemento do tempo, quero dizer assim também, não é só olhar para trás não, tá? Até porque a primeira cartinha, ela veio falando desse trabalho no caminhar para frente, né? Então, o passado, o presente e o futuro bem misturadinhos aí durante esse mês. E o que essa mensagem aqui veio contando pra gente? Que esse é um mês de... Aqui essa carta fala segredos. Segredos são coisas que não estão no nosso campo de visão. Aqui mostra essa figura que ela tem um molho de chaves e essa lua aqui, que é uma representação do segredo, né, com uma fechadura ali. Então, nesse mês, meu grupinho número 1, você pode descobrir informações, acessar memórias, tem isso também. Ou ser convidado a revisitar certas histórias aí, para que você acesse mais, entenda mais, às vezes até de um jeito mais subjetivo, né? Que esse espaço de lua é espaço do subconsciente, dos mistérios, do intuitivo. Aí a próxima carta, com esse espírito de flor, ela vem me falando que a função disso aqui é trazer um acolhimento. A próxima carta fala de libertação, acolhimento, libertação. Essa carta aqui do Jardim de Flores, ela fala sobre transformações, mostra aí essa lagarta em todas as suas fases, inclusive até a forma borboleta ali, que é a forma transformada. E essa carta do Minha Casa, Meu Castelo, ela me fala muito sobre ancestralidade de novo, porque ela mostra essa figura caminhando com todo uma estrutura, uma casa, um castelo que caminha junto com ela, que veio antes dela, que caminha fortalecendo ela. Então, tem coisas aqui, meu grupinho número 1, que podem parecer grandiosas, misteriosas, ou no mínimo é uma coisa que você precisa ouvir para junho, que enquanto você vai enxergando, descobrindo, acessando essas histórias, saiba que tem um grupo, né, de pessoas, de almas que conhecem esse caminho, que estão com você, te guiando, te orientando também, te ajudando, né, a enxergar o que você pode enxergar nesse momento, o que você já está pronto para enxergar, para se libertar de certas coisas também. Para muitas pessoas eu ouço assim, que você pode ter vivido certas histórias que faziam parte de um caminho de transformação pessoal muito importante para acessar mais possibilidades, né? E que ao mesmo tempo que se reconhece uma transformação, e muitas vezes a gente tem que reconhecer a transformação, porque não adianta falar, a gente tem que também ver. Querendo dizer assim, não adianta outra pessoa falar, não adianta ficar na teoria, chega uma hora que a gente tem que ver, que a gente tem que reconhecer. E aí essa libertação, eu vejo que é essa libertação dessas histórias que já cumpriram com o seu papel, porque já houve transformação. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia para o meu grupinho número 1? Aí vem falando assim, para muitas pessoas essa história gira em torno de a dança de uma amizade, numa iniciação. Essa dança de uma amizade para mim, conversou diretamente com conexões, tá vendo? Tem duas figuras aqui. Então, se é de novo essa mensagem, repetindo assim, grupinho número 1, você tem muitos amigos te ajudando no seu caminho. E também, se você vai reconhecer pessoas que fizeram parte de histórias importantes e que você vê essas histórias retornando em reflexão, frente a frente, seja lá o que for, cada um vai viver esse momento como precisa para enxergar certas coisas, acessar mais, compreender. Isso é muito essencial, perceber o elemento de cuidado, apoio, amizade, proteção, guia, orientação, libertação por trás dessas histórias. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia para o meu grupinho número 1 em junho?
sobre o seu elevar, a sua vibração está elevando, ascendendo. Toda vez que eu vejo essa carta aqui, eu imagino essa figura também, tá vendo esse elevar? Parece que ela estava numa realidade, aí a vibração eleva e ela acessa uma outra realidade, outros espaços. A próxima carta fala: ague o seu jardim, nutrição, cuidado com o corpo, gentileza, descanso. E aí, olha só que interessante, né? Esse elemento dessas águas aqui se repetindo. Me fala muito sobre o que ajuda nesse momento é autocuidado, claro. Nesse espaço aqui de aguar o seu jardim, nutrir o seu corpo, trazer gentileza, espírito de flor já estava ali, né? É uma mensagem que está dizendo também que é um jeito, é a ferramenta mais poderosa que você tem em junho, acredite ou não, porque é quando te coloca em alinhamento com uma frequência que guia. Mas também tem uma coisa aqui sobre esse elevar. Lembra que eu falei assim? Eu sinto que essa figura foi elevada para uma nova realidade, né? Acessar novos espaços e tudo mais. E aí me parece assim, que é uma mensagem que está dizendo que esse novo espaço, ele pode ser mais fácil do que de onde você veio, que as coisas se transformando numa direção mais acolhedora, mais gentil, que te nutre mais também. O que isso me conversa? Às vezes tem situações que a gente vive que a gente coloca muito, né, da nossa energia, do nosso tempo, do nosso esforço. Então, bastante intuitivamente está conversando assim comigo, viu, grupinho número 1? Que esse é esse junho, ele tá te mapeando, te mostrando, te guiando, e aí é sobre essa paciência, esse se deixar ser guiado numa direção que te nutre. Aí a próxima carta, ancestral cósmico, que é um guardião aqui de uma porta, de um acesso, que te dá acesso. E a próxima carta é as 7 estrelas estelares, que é uma carta que fala sobre as coisas, quando as coisas vão se conectando, né? Como, sabe, um tapete que tem várias linhas, né, que se cruzam para formar ali aquele tapete, aquela realidade. Então, essa mensagem dizendo, então, as linhas estão se cruzando, as coisas estão se encaixando para formar essa nova realidade. Então, junho, grupinho número 1. Em junho tem uma nova realidade se formando, e esse processo que a gente falou de memórias, revisitar histórias, acessar, tudo que a gente conversou, é a sua parte, né? É você também encaixando as peças e se deixando ser guiado nessa nova direção. Certo, o que mais que a gente pode falar para junho nesse momento? Olha só que interessante. Parte de mim queria perguntar assim, em que direção que se vai então? O que vem na direção do meu grupinho número 1? Só que na hora que eu ia dizer isso, teve uma força que disse, calma. Então tem assim, cuidado, esteja muito presente, vivendo um dia de cada vez em junho, nessa confiança de que as coisas estão tomando forma. E de que nesse processo você já está fazendo a sua parte, trabalhando nisso, participando nisso, lembrando, refletindo, entendendo, ouvindo, se deixando ser acolhido já é muito. E cuidado para não ter essa pressa de que, mas e a novidade, né? A novidade, ela vem que horas e como? Também porque esse é um pedaço do caminho que não dá para pular, ele é essencial para essa próxima fase. Então, sobre junho, o que mais que a gente pode falar sobre junho para meu grupinho número 1? Aí assim, porque muito dessas informações que estavam num espaço de segredo fazem parte de expansão, crescimento. Aí diz assim, porque, olha só, a gente falou da amizade, né? Essa carta fala de conexão de alma. Aí diz assim, que tem certas coisas sobre conexões importantes que ainda estão num espaço de confusão. Então tem coisas que você pode enxergar, ganhar mais clareza, que informação que você não tinha antes, você está pronto para receber em junho. E é importante você ter essa clareza nesse momento de crescimento e expansão. Aí, as próximas cartas, elas falam sobre por que isso é importante. Porque
Para algumas pessoas tem um apego à perfeição, e isso pode se mostrar de formas diferentes para pessoas diferentes, que pode atrapalhar. Essa carta aqui, ela conta a história dessa princesa que, mesmo com questionamentos, julgamento, dúvidas, ela se manteve fazendo aquilo que alimentava o espírito dela, a alma dela. E porque alimentava o espírito dela, a alma dela, ela sabia que alguma coisa de certo por ela estava fazendo, mesmo quando as coisas ficavam confusas, ou alguém falava, larga a mão de fazer isso, ou você está fazendo errado e tudo mais. Então tem uma coisa aqui que a mensagem diz assim: é importante fortalecer a sua clareza sobre certas histórias importantes, para que quanto mais você confia de fazer conforme faz sentido para você, sem uma cobrança, sem sucumbir, né, ao estou fazendo certo, estou fazendo errado, tenho que fazer certo, me falaram que isso aqui está errado. Quanto mais fortalecido você está numa clareza sua, que precisa fazer sentido para você, mais preparado você está para a próxima fase. Então, em junho, se deixa ganhar mais clareza. Tem muitos amigos te ajudando para ganhar essa clareza. O que mais que a gente pode saber sobre meu grupinho número 1? Interessante, tinha uma carta virada aqui no meio do meu baralho, e eu acho que ela quis fazer parte, porque é uma coisa que se revelou então, estava encoberta aqui e se revelou. Essa carta fala de workaholic. Workaholic é a pessoa que é viciada no trabalho, mas eu quero, para algumas pessoas pode ter relação direta com isso, literalmente, pode. Mas eu quero pedir para tomar cuidado com isso, né? Não é uma mensagem que está falando, todo mundo aqui é workaholic, se você se identifica assim, eu vou gentilmente sugerir que você pare de se identificar assim, porque não é bonito não. Isso aí, só quem se beneficia da gente ter orgulho de ser workaholic é quem está se beneficiando da gente estar em desequilíbrio com o sagrado do nosso próprio caminho. Mas tem uma coisa aqui nessa mensagem que fala que tem um trabalho feito, uma transformação, um trabalho feito, que é o que se mostra, o que se revela. Eu vou precisar tirar mais informação sobre isso aqui, lógico. O que mais que a gente pode saber sobre esse trabalho? Acabou a bateria, mas foi no momento perfeito, porque enquanto trocava a bateria, várias reflexões vieram sobre as cartas que entraram aqui, e essa carta aqui de trabalho. Aí o que a mensagem falou? Lá em cima daquela carta que fala de uma confusão, né? E aí esse reconhecer. Então já o primeiro passo é esse, já entrar nesse espaço onde eu sei muita coisa e tudo mais, mas aqui eu tô me tirando da posição de eu sei tudo, eu entendo perfeitamente, eu tô em relação, né, na conexão com o universo, com os meus guias, meus ancestrais. Aí nesse espaço, né, eu vou me colocar na posição de quem não sabe todas as coisas, não já entendeu tudo. E vou abrir esse espaço para ficar confortável na posição, no papel de quem não sabe de todas as coisas, para abrir espaço para receber mais informação. E aí é uma mensagem que fala assim, que para algumas pessoas, muito do que se mostra sobre essa amizade ou essa conexão é importante, sobre como aquilo girava em torno de tirar a mão do controle e escolher recuar e se cuidar. Para muitas pessoas tem isso que se mostra. Também tem uma outra mensagem que veio que diz assim, sobre essas histórias, é uma coisa que você pode estar, é uma mensagem que pode estar dizendo que é o que você precisa fazer agora. Ao invés de tentar continuar trabalhando, fazendo dar certo, mostrando, experimentando o que é a coisa certa que eu preciso fazer para que dê certo, etc, etc, que é uma orientação de tirar a mão do controle e recuar, se cuidar. Fazer escolhas que são gentis, acolhedoras com você, a sua energia, o seu espírito, sua saúde mental, sua saúde emocional.
Que mais que a gente pode falar sobre essa energia para o meu grupinho número 1 em junho? O que vem na direção do meu grupinho número 1 em junho? A gente não falou desde o começo que é um mês de fortalecer a base, aquilo que é fundamental? Olha aqui o chakra básico aparecendo na mesa. E o chakra básico, quando ele está em alinhamento, ele fala sobre a gente se sentir seguro, capaz, próspero. Quando ele está fora de alinhamento, a gente está com medo, insegurança, ansiedade, medo de falta principalmente. Tô falando assim porque não tem uma regra. Depende do dia, depende de como você está se sentindo, depende da pessoa, cada um vive aquela energia à sua maneira. Então tem dias que você pode estar se sentindo mais seguro, fortalecido, confiante, e dias que pode ser que faça parte também do mês e do caminho, mostrar para você em que áreas, em que momentos que você entra num medo, numa insegurança, num medo de falta. E isso é muito. Então essa consciência é importante para que você se redirecione para esse espaço de eu sempre, sempre, sempre vou escolher fazer as melhores escolhas para mim, para o meu bem-estar, para me cuidar, para me honrar, né? Tem essas coisas. A próxima carta é a carta da Imperatriz, que é uma energia próspera, fértil. Então, de novo, essas pecinhas podem se encaixar de formas diferentes para pessoas diferentes. Mas então esse tema de segurança, estabilidade, cornucópia, abundância, fartura, fertilidade e ou também o oposto disso pode fazer muito parte das histórias e das coisas que você vive em junho. E aí esse lembrete até mesmo quando algo provoca, né, um medo, uma insegurança, um pensamento de escassez, aquilo também está te guiando para perceber algo importante nesse momento de fortalecimento pessoal que gira em torno de crescer para mais. Eu quero falar assim, expansão, crescer para mais. Legal. Aí, olha que interessante. Não é à toa, enquanto eu falava assim com você, a carta que caiu na mesa puxou a gente para frente e falou o futuro, em cima dessa carta aqui, ó. A minha casa é meu castelo. Fiquei até com vontade de dar uma olhadinha. Agora cadê? Dar uma olhadinha no livrinho dessa carta. A história que veio com o livrinho dessa carta. Vamos lá, é uma carta de número 39, caso isso converse com alguém. O nome dela é A Minha Casa é Meu Castelo e fala assim: experiência de vida, crescimento, sabedoria, idade. A mulher nessa carta carrega um grande castelo em seus ombros. O castelo é sólido e parece estar crescendo a cada ano de sua vida. O castelo representa a alma dessa mulher. Dentro desse castelo existem paredes fortes que guardam as suas memórias, os seus pensamentos, a sua sabedoria, os seus sentimentos. Quanto mais velha essa mulher vai ficando, mais é forte essa como é que é o nome? O forte, né? A gente chama assim, o forte, mas assim, no sentido daquela estrutura, sabe? O forte. Aquela estrutura que guarda algo importante, protege também algo importante. Esse forte, esse castelo, ele faz companhia a ela, a defende contra dor e providencia o que é fundamental para que o seu verdadeiro eu continue a sua jornada. Então, é uma mensagem que vem trazendo esse acolhimento, essa promessa, né, também, de que o seu futuro é assim, é fortalecido cada vez mais,
capaz, mais forte, para que você expresse o seu verdadeiro eu sem reservas, sem medos, sem inseguranças. Cada vez mais você vai se ver crescendo, tendo tudo aquilo que você precisa para que esse seu verdadeiro eu se expresse. Também muito daquela carta que falava sobre se deixar ser cuidado, guiado e tudo mais, vem falando o seguinte, interessante o paralelo que está fazendo aqui. É uma mensagem que eu ouvi assim: cada vez mais é importante você reconhecer que tem força em vulnerabilidade, porque quanto mais você vai se vendo confiando, acreditando de fazer escolhas que te colocam num espaço vulnerável, mas te colocam num espaço vulnerável porque é uma coisa muito importante, verdadeira, sua, você está se mostrando bastante, mas que ao mesmo tempo você saiba que tem proteção, que tem estrutura também até no plano material, que vai sempre atender a esses momentos que você vai querer cada vez mais se mostrar em vulnerabilidade. Interessante, entendeu o que eu quis dizer desse paralelo? Porque você pode até se sentir vulnerável. Estamos falando se é na intimidade, se é no trabalho, entendeu? Sem escudos, sem máscaras, né? De peito aberto, muito isso, tá? Da vulnerabilidade que eu tô falando, mas sem se sentir em risco de perda. Acho que consegui. O que mais que a gente pode falar que vem na direção, então, do meu grupinho número 1? Aí fala assim, dorme tranquilo, e tem muitas cartas aqui, mas quando eu peguei o baralho, ela cortou aqui, ó, nessa outra. Esse junho mostra, diz que é um momento de vitória. Tudo isso que a gente está descrevendo, descreve um momento de vitória. Mostra esse animalzinho aqui que chegou no topo de uma montanha. E que com essa vitória, no ter chegado num ponto importante, onde precisava chegar, superado desafios muitas vezes, agora faz parte dessa vitória também esse momento de limpeza. Então, por isso que a mensagem começava dizendo assim: agora, então, nesse junho, é um momento de enxergar histórias, mais camadas, entendimento, como a gente falou, porque tem certas coisas que podem fazer até parte, por exemplo, eu falei isso em alguma outra leitura, do acidentes de percurso, sabe? Dos momentos, das histórias que trouxeram até aqui. De que é um momento de limpeza dessas questões para que elas não influenciem a sua coragem, para que elas não se tornem bagagens, entendeu? Que vai te fazer se criticar demais, se duvidar demais, ter um coração muito pesado em dor, luto, mágoa, rancor, nada disso. Então, junho, não subestime o poder desses movimentos que parecem tão subjetivos, que parecem tão, sem novidade. Não. É muito bom, é muito importante e é uma energia bem grande, tá bom? É meu grupinho número 1. Muito bem, olha, eu espero... Não, na verdade eu ia falar, deixa eu tirar mais uma. Eu ia finalizar, mas deixa eu tirar mais uma cartinha, uma orientação final pro meu grupinho número 1 aqui em junho. Em junho, é um momento de transformação com a energia de Plutão, casa 5, que é uma casa de criatividade, nó do norte, a direção que a sua alma quer ir. Mantenha-se destemido e fique numa energia de paz, fique em paz e destemido. Aí lá em cima daquela carta do futuro, lembra que a gente já tinha visto? Caiu a parte da fortuna dizendo é um momento de expansão, crescimento. No futuro você estará acessando mais. E aqui ela veio com a carta de provocação. Também tem uma coisa assim. Esse junho é um te fortalecer, porque nessa próxima fase, que é uma fase de ver então as coisas crescendo,
você poderá se ver, olha, o que pode parecer que está calmo demais, ou subjetivo demais, introspectivo demais, ou sem movimento em junho. Será que é julho que a gente está olhando aqui? Não sei, mas esse futuro próximo, essa próxima fase, ela é o contrário, ela é mais intensa, Então, aproveite esse momento aqui para se fortalecer aqui, para enxergar, para entender aqui. E já saiba que você, quanto mais fortalecido, quanto mais confiante, descansado também, de tanque cheio, sábio, você se permite aproveitar esse junho, melhor preparado você estará para essa próxima fase, que vai te desafiar muitas vezes assim, né? A lidar com coisas que vão provocar certas emoções, vão provocar certas memórias, dúvidas, já tinha aparecido isso, e você vai se sentir preparado para lidar com isso, sabendo que esses também são sinais de que você está forte, né? Fortalecido, preparado, entrando nessa energia de expansão que é sempre um pouco caótica para todo mundo, tá bom? Meu grupinho número 1, agora sim. Eu espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Tô mandando um beijo grande para vocês, ótimo junho e até a próxima. Olá, meu grupinho número 2. Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura. Você que escolheu essa pedra aqui, que é a ametista. O seu grupinho número 2, ele puxou 2 cartinhas, então 22 é um número importante. 22 é um número mestre de construção divino. E você pode ver também que mais, né? Como você se relaciona com esse número 22. Pode valer a pena entender como que ele está conversando com você diretamente também. Certo? Essas 2 cartas, quem são elas aqui na mesinha do meu grupo número 2? Essa carta aqui, ela fala de uma mensagem e ela vem com um elemento de tempo. Então, assim, tem muitos desses símbolos que estão conversando comigo, por isso que eu peguei esse baralho mesmo. Então, assim, junho, pro meu grupinho número 2, traz conversas importantes, mensagens importantes, informação transformadora, porque com esse relógio aqui a gente tem essa imagem de Hermes, né? Representando aí uma energia de Mercúrio, que vive no espaço da lógica, raciocínio, comunicação, expressão. Tem um elemento aqui de transformação, então tem mensagens, informação, conversas, que tem esse elemento de tempo aqui, porque eu fico vendo, tem um elemento de espera nessa carta, que já há um tempo você se pergunta sobre essas coisas, ou você espera essa clareza, essa informação, entende? E a grande coisa é que a gente não sabe que cada coisa no seu tempo, então que o tempo é agora, essa é a hora certa, é isso que essa mensagem está dizendo, já te mostra a outra carta também, mas que essas conversas, informações, mensagens, elas têm uma capacidade de reinventar, de transformar o seu jeito de pensar em relação a você, a sua vida, uma situação específica, aí cada um vive a sua maneira. Aí tem alguns temas aqui, né? Lógico que isso pode ser em relação à lealdade, à amizade, como se diz, afeto também, lógico, né? Mais alguma coisa que me mostra aqui? Sim, tá me chamando bastante a atenção, que tem uma cortina roxa aqui, aquela lua lá atrás, né? É uma mensagem que vem... é verdade, é ametista, ó, ametista roxa. E aí vem dizendo assim, quando a gente fala da hora certa, também tem uma coisa aqui de sacerdotisa até nessa carta, porque a sacerdotisa, ela traz esse elemento de tempo também, que ela diz que tem coisas que se revelam, ou cortinas que se levantam na hora certa, ela sabe a hora certa das coisas. Então, em junho, é um pedido que você saiba também, meu grupinho número 2,
que as coisas estão se mostrando na hora certa e que tem uma questão espiritual por trás dessas coisas que estão se mostrando para você agora. Olha que interessante. Aí, tá. Aqui eu já sinto que tá conectando com a próxima carta. Aí quando a gente pergunta mais sobre isso, olha só, por que é a hora certa? Aí essa próxima carta, ela fala sobre sair da caverna, expressão. E é uma carta que fala muito sobre questões que muitas vezes estão morando num espaço de perseguição. E quando tem uma raiz, uma memória de alma, né, um resquício aí de perseguição atrelado a uma história, um tipo de energia, um tipo de assunto, essa carta existe para falar que aí tem uma tendência a ter hesitação ali, não expressar, não falar, evitar, ir naquela direção, falar aquilo, expressar aquilo, permitir mostrar aquilo, etc, etc. Então é nesse espaço aqui que a gente está falando, por quê? Com medo de julgamento, perseguição, rejeição, de que as coisas deem errado, de que eu perca, né, acesso, dinheiro, pessoas, esse tipo de coisa. Aí a próxima carta, ela vem falando assim: as coisas estão acontecendo por você, para você e não contra você. E aí a próxima carta mostra esse cavalinho aqui se libertando. Aí aqui nessa carta, olha que interessante, né? Ela conversou comigo faz pouco tempo que eu notei isso nessa carta, de que olha, quando a gente olha para essas 3 imagens aqui, a gente tem um cavalinho de carrossel, um fantoche e uma boneca de pano. E aí nessa situação aqui, a gente tem 3 imagens, 3 objetos, né, que imitam algo que tem vida própria, uma menina, um menino e um cavalo de verdade, só que são todos objetos inanimados. E aí, com essa energia, com essa conversa, com essa informação, com essa notícia, tem uma libertação. E aí a gente vê esse cavalo que não era de verdade também, ou que estava aqui nessa redoma de vidro, né? Ele se libertando e aí se tornando um cavalo de verdade, né? Ganhando vida, sendo verdadeiro. Lógico que eu vou tirar mais informação sobre isso aqui para o meu grupinho número 2. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia do meu grupinho número 2? Olha, seu junho, grupinho número 2, ele é bastante ligado a você confiar nos seus instintos. Essa mensagem ela está conversando muito sobre isso, falando assim: em junho, mais do que nunca, anda o teu caminho bastante conectado com a sua intuição. A gente está se encontrando num espaço aqui que fala sobre espiritualidade e as questões mais subjetivas, intuitivas, né? Energia, transformação, não sei o que, ótimo. Então vale muito a pena olhar para as histórias e para as coisas que cruzam o seu caminho com esse olhar, porque se você escolheu esse grupinho número 2 e o grupinho número 2 chamou você, é porque tem questões espirituais se desenvolvendo, prontas para serem expressadas, vividas, vistas, entendidas, né? E independente da novelinha da vida, em junho você se beneficia, você ganha muito enxergando esse aspecto das coisas na caminhada. Então essa próxima carta fala assim: confia nos seus instintos, confia nos seus instintos. Uma perspectiva bastante lá do alto, esse pontinho aqui é a Terra, né? Então enxergar as coisas de uma perspectiva bem fora da caixinha. A próxima carta fala uma quebra de padrão ancestral, cura de padrões ancestrais, reescrevendo o futuro a partir de cura de padrões ou de questões antigas, ancestrais. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2?
Aí a primeira carta, ela veio numa posição de desafio, não é uma coisa ruim, tá? Que é o Xamã das Estrelas, e dizendo que é uma dança de uma promessa. O que é o Xamã das Estrelas? Aliás, eu vou ler o livrinho, mas deixa eu trocar a bateria primeiro, eu já volto. Aí, essa cartinha aqui, o Xamã das Estrelas, que veio na posição de desafio, né? Que aí eu vejo assim, que para muitas pessoas, não é uma mensagem que tá falando que é uma coisa que vai te atrapalhar, tá bom? De repente, é um desafio superado, é a questão, é o ponto de tensão que está se resolvendo, né? Enfim, vamos lá. As palavras-chave com essa carta: sabedoria, reconhecendo um padrão ancestral e relacionamentos, relações, energia de transformação, mudanças de direção, reavaliação e consciência de um propósito maior. Aí, essa cartinha vem com esse texto assim: eu sou o Xamã das Estrelas, eu trago o céu para a terra, eu bebo da beleza do céu, eu engulo esse elixir e dou de volta como uma energia transformadora a tudo e a todos. Eu canto a música dos céus e eu mostro como a sabedoria das estrelas pode transformar e reenergizar você quando você andou um caminho por um longo tempo e já se cansou desse caminho. Ou que esse caminho já ficou cansado, né? Do tipo, esse caminho já está abatido, esse caminho já deu. Eu trago essas bênçãos a você e a restauração de força quando é mais necessária. É uma promessa, E essa promessa é uma promessa dessa energia que está guiando, mas tem uma coisa que também sobre, para muitas pessoas, uma mensagem que vem dizendo que houve um cumprimento de uma promessa, e muitas vezes reconhecer isso, de que um caminho andado favorece você, acontece por você e não contra você, certo? Aí eu vou sentindo o seguinte, que ao invés de tentar esmiuçar todas as interpretações possíveis em torno desses elementos que já se apresentaram aqui pra gente na mensagem, eu vou deixar isso conversar com você, como você recebe, porque esse é o tipo de mensagem que pode atrapalhar também, mastigar muito, esmiuçar muito, porque não é bom você projetar algo no seu próprio caminho. Pode atrapalhar. Então eu vou seguir em frente. O que mais que a gente pode falar que vem na direção do meu grupinho número 2 em junho? Aí diz que 4 de espadas, que aqui fala descanso, rejuvenescimento, meditação, proteção, preservação, autopreservação, né? Colaboram para grandes movimentos. Então, se você vai se vendo mais recolhido, mais pensativo, por vontade própria ou por circunstância, né? Que às vezes o universo faz isso também, cria ali uma circunstância que a gente vai se vendo, bom, agora a única opção que eu tenho é ficar mais quietinho mesmo. Então, independente de como isso vai se mostrar para você, uma mensagem que está dizendo, permitir isso aqui, trabalhar nesse momento que ele traz ele está regenerando algo importante, né? Em você também. É mais introspectivo mesmo, e não se engane, tem grandes movimentos em termos de energia que acontecem nessa energia de regeneração, recuperação, reflexão, autopreservação, essas coisas. O que mais que a gente pode falar sobre junho para o meu grupinho número 2? Para muitas pessoas, as histórias podem ser complexas, cheias de detalhes, às vezes você se vê acessando, entendendo coisas que nem adianta querer contar para todo mundo o que você está enxergando, entendendo que não dá. Também tem isso.
Tem certas coisas que você vai escolher viver em silêncio ou compreender em silêncio. Ótimo. A grande coisa é um pedido para você se manter confortável, enxergar essas grandes perspectivas, e que para muitas pessoas é você se vendo chegando num ponto de aceitação radical em relação a histórias que podem ser complexas, isso que eu tô querendo dizer, né? Então a energia sabe exatamente os ingredientes certos para você, para essas histórias, para te guiar nessa direção de aceitação radical. Se deixa ser guiado nessa direção. O que mais que a gente pode falar sobre junho para meu grupinho número 2? Aí, olha que interessante, lá em cima daquela carta que falou assim, que tem um elemento de libertação e também de acessar verdade, ou de ganhar vida, ou de ser mais verdadeiro, de sair de uma redoma de vidro, ou de sair de uma limitação, entende? Em cima disso aqui, aí uma mensagem que diz assim, que aí também se cocria casa. Essa carta aqui, não é à toa que ela vem, esse cocriar veio aqui com o espírito de Mulher-Aranha, independente do seu gênero, tá? Porque essa coisa de Mulher-Aranha, tem até filme, né, que fala dessa imagem aí da Mulher-Aranha. Também vou deixar você se conectar com isso da forma que isso conversar mais com você. Vou guardar isso aqui. Mas esse espírito de aranha fala muito sobre independência, resiliência, ser capaz de muita capacidade de criar, mesmo quando não se tem, por exemplo, aquele recurso que se diz que se precisa, de se ver conseguindo achar alternativas ou dar um jeito com aquilo que se tem para dar movimento, criar as coisas. Então, esse elemento dessa história, eu sinto que para muitas pessoas, assim, você pode enxergar isso na jornada, de que sempre se deu um jeito para criar casa, primeiro nosso corpo, nossa mente, depois o nosso ambiente, aquilo que é essencial também, a nossa essência, a nossa casa, uma essência co-criadora, uma essência independente, resiliente, capaz. Casa também fala sobre pertencimento, co-criando casa também é aquilo que, poxa, eu vejo assim, é uma energia dizendo que agora, com essa libertação, com esse renascer, esse ganhar vida, é um caminho na direção de casa. E casa é onde você se sente pertencente, que tem aquilo que é essencial para você, você se sente seguro, tem a ver com aquilo que é uma expressão verdadeira de você, essas coisas. E aí eu sinto bastante com esse meu grupinho número 2 aqui, que é importante falar o seguinte também. Em junho, dentro dessa conversa toda que a gente está falando, que é gigante, o elemento principal é que você vai ver, receber informação, vai transformar um jeito de pensar sobre certas coisas, entendeu? Através dessa comunicação, informação que vem, que não era hora ainda antes e tudo mais. Mas que esse... É o início, é um início, é um novo início de um novo caminho. Aí o que eu guardei aqui para não esquecer? De que eu tô notando também que a sua energia, ela vai muito para esses espaços do sutil, subjetivo, tem muito poder nisso. Não é à toa que ser humano ama histórias, filme, novela é um pouquinho diferente, mas filmes, livros, música, porque esse espaço criativo, quando a gente se conecta nesse tipo de espaço, a gente entra numa frequência, ou pode entrar numa frequência que ajuda a gente a acessar umas sabedorias assim, que vão além da mente lógica. Então, uma dica prática em junho para você, meu grupinho número 2, é
dê espaço para você se conectar com atividades e momentos que você se sente se conectando com uma energia criativa, que você se sente criativo, que você se sente bem, se é dançando, pintando, escrevendo, cozinhando, arrumando a casa, visitando algum lugar que te faz sentir muito inspirado. Dá espaço para isso, porque é uma conversa sobre frequência também. Mas que não só em junho você recebe informação, mas é uma mensagem que está falando muito sobre isso. Junho você acessa certas questões que colaboram para todo um outro movimento grande que você está iniciando, meu grupinho número 2. Então, em junho pode valer a pena sim fazer assim: viva cada dia com o que ele está te apresentando, convide muito do que você quer ver fazer parte da sua jornada, mas se você se vê entrando num jeito de pensar sobre o que você, quem você é, o que é a sua vida, muito baseado no que você já conhece, cuidado com isso, porque essa é uma energia que muito claramente está dizendo que tem todo um outro caminho se abrindo. Esse momento aqui não dá para pular, ele é essencial, porque ele vira chaves importantes, mas que você está abrindo e co-criando toda uma outra direção. Então, entende? De um jeito bem prático também, talvez esse não seja o melhor momento para se prender, ancorar dentro daquilo que você conhece, da limitação do que é possível daquilo que você conhece, tá bom? Se você tiver a oportunidade de deixar as coisas mais fluidas também durante esse mês, é bom também, é bom. Entende o que eu quero dizer com isso? Ancorar. Então, assumir compromissos de muito longo prazo, ou muito pesados de muito longo prazo, pode não ser o melhor momento em junho. E não porque tem falta de nada, mas é porque em junho tem toda uma movimentação aí que vai abrir todo um universo de possibilidades e de caminhos e de casa, como a gente estava falando, daqui para frente. Então, de novo, com as coisas que você pode, né? E que não tem muito a ver com um sonho muito maravilhoso seu aí, entendeu? Se deixa aberto para fluir na direção de novos caminhos. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de junho? Aquele 4 de espadas, né, que falava o quê? 4 de espadas traz grandes movimentos, também a gente falou do silêncio, né, e tudo mais, então muitas vezes não agir também já é de grande ajuda, porque eu tô me permitindo me movimentar com a energia. Muitas vezes não decidir nada, não fazer nada é mais poderoso do que controlar, programar, né, gerenciar. Olha lá. Esse é um momento de transformação pessoal muito grande para o meu grupinho número 2. 7 de paus fala sobre a gente lutar pelas nossas convicções. E aqui a carta da justiça aparece falando bastante sobre justiça kármica, né? E nesse baralho aqui, essa carta da justiça vem com uma imagem que eu chamaria de mago, na verdade, porque tem todos os naipes aqui, né? Então eu vou trazer essa visão do mago também, que traz todos os naipes na mesa, paus, ouros, copas e espadas, para dizer que se chega num ponto em que se tem tudo que é necessário, se sabe o suficiente, se tem as ferramentas necessárias, é o suficiente para dar o próximo passo na direção de um sonho. Então, já tinha ali aquele espírito da Mulher-Aranha, né? E agora esse mago aqui com todas as ferramentas. Então, assim, meu grupinho número 2... Pode ser coisas que não estejam tão claras para você ainda também, mas é uma mensagem que está dizendo assim que você chega num momento de poder pessoal muito grande e que essa coisa do gradualmente, quanto mais você vai caminhando nessa energia, você vai enxergando todas essas ferramentas
que você tem essa sabedoria, essa capacidade, esse seu jeito, essa personalidade que serve para construir casa, o que é a sua versão de casa, né? No amor, no trabalho, com família, com amigos, que pode não estar tão claríssima nesse momento aqui, porque você está nesse entre dois mundos, também tem isso, né? Esse enxergar e concluir e ganhar uma perspectiva e ir concluindo, se desprendendo, saindo daquele caminho e entrando em outro. O que mais que a gente pode falar sobre junho para o meu grupinho número 2? Eu sinto que as coisas estão se repetindo um pouquinho. Eu tirei algumas cartas aqui para trazer mensagem assim, alguém vai falar assim, vai fazer assado. Não foi assim que a sua mensagem quis conversar com você, tá bom? Porque realmente quer você numa perspectiva muito maior. Que mais que a gente pode falar pro meu grupinho número 2, uma orientação final aqui, então, pro meu grupinho número 2 em junho. Olha que interessante. A sua casa é no céu. Essa carta aqui, ela fala de fora do lugar, fora do lugar. A sua casa é no céu, você está nas circunstâncias perfeitas, sinta-se seguro. E a mensagem dizendo, tem detalhes na história de todo mundo, mas é uma mensagem que fala assim: de agora, já se convida a entrar nessa perspectiva, que as coisas estão no lugar certo, na hora certa, sempre estiveram, sempre estarão, e você está no lugar certo, na hora certa, vivendo as coisas na situação perfeita para esse movimento nessa outra direção. Essa carta do Stranded mostra essa coisa de ancorar no lugar errado, né? Num lugar esquisito, que não pertence. Então, não é à toa que eu senti vontade de pegar esse baralho para confirmar isso. Essa sua confiança, sua perspectiva, fé, né? Que é confiança na vida, no universo, em você, na sua jornada, no seu caminho. É muito importante. Essa carta aqui de um dia ensolarado mostra as joaninhas, né? Mostra aqui também um momento de sorte. É um momento de sorte para você. Mais uma cartinha para orientação final para o meu grupinho número 2. Poxa, aí vem a parte da fortuna, falando sobre crescimento, mais. É um momento de acessar mais. Eu preciso tirar mais uma, eu sinto. Você dá uma frase final pra gente aqui, por favor, com o meu grupinho número 2. Pai do céu, confie no desconhecido, confie no universo, confie, Pai do céu, tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado, meu grupinho número 2. Se tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Tô mandando um beijo grande pra vocês, bom junho e até a próxima. Olá, meu grupinho número 3, vocês que escolheram essa pedrinha aqui, que é o olho de tigre, né? E aí eu vou dizer o seguinte, olho de tigre eu tive um vídeo no meu outro canal, Pollination Tarot, que a gente conversou sobre isso aqui faz um tempo já. Será que quem tá aqui assistindo vai lembrar disso? Não sei. Mas pra quem não viu ou não lembra, olho de tigre, tradicionalmente, a gente aprendeu assim, né? É a pedra que traz sucesso. Traz sucesso, traz dinheiro, é bom ter. Tudo bem, mas diz que quando a gente entende um pouquinho melhor assim a energia da pedra, na verdade ela é uma pedra que ajuda com discernimento, fazer boas escolhas. E aí é uma lógica que com o discernimento, fazendo boas escolhas, eu tenho sucesso. Eu tenho então um retorno, né? Então, meu grupinho número 3, essa primeira mensagem sobre discernimento. E vamos ver aqui mais sobre as cartinhas, mas um aprofundado entendimento de algumas coisas em junho também pode fazer parte. Vamos abrir aqui a primeira carta, que eu também ainda não vi, vai ser surpresa para todos nós. Olha que interessante. Aí, essa carta aqui, ela mostra um tabuleiro de xadrez, estratégia. E aí mostra essa figura libertando uma borboleta. E em todo o contexto dessa imagem aqui, quando a gente olha para essa figura, a gente vê que tem essas barras na janela dela, indicando pra gente que ela em si pode não ser totalmente livre. Ou que, olha o que a gente aprende com essa coisa de libertar a borboleta. Não tem aquela frase assim, que é conhecida por muita gente, né? Você liberta uma borboleta, se ela voltar
ela é realmente sua. Se ela não retornar, ela nunca foi sua, que é uma sabedoria popular muito em torno de deixar ir a necessidade de controlar, né? E aí tem uma coisa assim, esse discernimento para junho, de uma forma bastante prática, que eu sinto que o meu grupinho número 3, diferente dos meus outros grupinhos, é uma troca de marcha aqui na energia, que é uma linguagem, uma abordagem bem prática. E aí vem dizendo assim, em junho, meu grupinho número 3, tem uma estratégia que pode te beneficiar bastante, que é a estratégia de não controlar a situação e que as coisas que são para ser suas, nesse discernimento de, ao invés de controlar, de mostrar, de explicar, de ensinar, de tentar fazer dar certo, eu vou deixar as coisas seguirem a direção que elas querem seguir, porque é também uma estratégia que beneficia você, porque aquilo que se desenrola numa direção que dá certo mesmo, é mesmo para você. Aquilo que acaba não dando certo, entre aspas, também dá certo para você, porque já te mostra que não era seu, você ia se desviar do caminho que você estava andando, do seu alinhamento, entendeu? Então tem uma coisa aqui interessante para o meu grupinho número 3 que pede essa prática. Em junho, tire a mão do controle e confie que as coisas que são suas, para ser suas, coisas, oportunidades, pessoas, de que elas vão vir na sua direção, elas vão acontecer para você, e que aquilo que sai do seu caminho é uma estratégia maravilhosa, porque aí você também não saiu do seu alinhamento. Eu sei que a mensagem se repetiu um pouco, mas é porque ela tá... pode ser, então tá, pro meu grupinho número 3, esse pode ser um exercício que você tem que estar muito consciente, com muito cuidado de se observar na hora de fazer isso, porque pode ser especialmente em situações que é difícil abrir mão do controle, entende? Vamos pedir mais informação aqui então. Meu grupinho número 3, que mais que a gente pode saber sobre esse grupinho número 3 e o que vem na sua direção em junho? 4 de espadas é uma carta de autopreservação, de pausa, recolhimento. Essa carta aqui fala descanso e rejuvenescimento. É uma carta que na prática fala de muitas vezes quando a gente escolhe a sabedoria de calar, ou quando a gente escolhe o que eu vou fazer, o que é mais sábio para eu fazer nessa situação. Não fazer nada, não interferir. E ele veio seguido de 9 de copas, um sonho, um desejo, combina com a conversa que a gente estava tendo. É uma transformação que traz movimento. Interessante. A borboleta aqui também, né? Borboleta é um símbolo de transformação, trazendo movimento. Aí mostra nesse 8 de paus, movimento acelerado e aquela estrela cadente no ar, né? Símbolo também de um desejo, um sonho. Então, junho, meu grupinho número 3, é uma mensagem que está falando muito assim, na prática, mantenha uma visão de que você está em movimento na direção de um sonho e de um desejo. E na prática, olha esse discernimento de não sair do alinhamento desse movimento que já está levando na direção de um sonho aí. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 3 em junho? Tirar mais cartinhas aqui, antes de te contar o que eu tô vendo.
Aí uma mensagem, meu grupinho número 3, que agora primeiro veio com a mensagem simples, clara, que não dá pra ninguém olhar e falar assim, não entendi, não sei fazer, veio claro, né? É uma mensagem que veio bem papo reto com a gente aqui também. Aí agora ela vai explicar um pouco mais, por que foi assim, que isso precisa estar assim, claro, fácil de fazer, eu consigo e eu faço, sem desculpas. E aí vem falar por quê? Porque aqui, essa é a carta do entrando no desconhecido. E ela vem falando assim, de que nesse momento, em junho, desse movimento, você passa por lugares, circunstâncias, energias que elas podem confundir. Confundir você de achar que você está no caminho errado, na hora errada, fazendo errado, ou de que ao invés de estar numa direção de algo muito bom para você, que nossa, eu achei que eu estava indo bem, eu tô fazendo tudo errado, tá dando tudo errado, ó. E aí é uma mensagem que fala assim: quando você opera, faz, age nesse discernimento, nessa clareza de que eu tenho uma lógica de confiança, tenho uma estratégia de que o que é meu, que é para ser meu, ninguém me tira. Eu já estou andando esse caminho, eu não preciso controlar, eu não preciso ajudar, eu não preciso insistir, eu preciso me manter em fé. Fé é confiança e na prática, porque você pode passar por lugares, ambientes, situações aqui com esse caverna do dragão que te fazem desconfiar do seu caminho, de você, entende? Ou te fazer mudar de ideia sobre coisas que são convicções suas, que são muito importantes, e aí mostra essa outra carta dizendo desejo o melhor, e essa figura reconhecendo, tudo bem, eu entendo esses valores, essas ideias, essas opiniões, mas eu também reconheço que o meu caminho pode ir para outro lado também. Então, junho requer esse pé no chão e essa fé, que é confiança, de não tentar gerenciar, controlar, somente passar por essas dúvidas, inseguranças, essas experiências de contraste. Pode ter um julgamento, você pode se ver lidando com pessoas que vivem de um jeito muito diferente, enxergam as coisas de um jeito muito diferente. Não deixa isso plantar sementes de dúvidas na sua cabeça, simplesmente volta para aquela lógica. Tudo bem, eu não preciso prender, eu não preciso controlar, eu não preciso como é que se diz? Abraçar tudo. Caiu minha luzinha, assim, fez barulho aí, eu peço desculpas. Aí diz assim: e se você se vê em dúvida, precisando de provas, aí vem Hilarion aqui na mesa, que é uma energia de mestre ascensionado, e o Hilarion, ele fala muito assim, de que se você se vê precisando de fatos, peça para seus guias, para o universo, informação, fatos, clareza, que Hilarion traz. Fatos, informação, clareza. Mas você continua trabalhando naquilo que você está criando para você. Mostra essa energia aqui de lua crescente aqui, inclusive, de repente isso conversa bastante com alguém que está assistindo aí, e mostra esse artesão esculpindo aqui uma escultura, né? Então ele está ali trabalhando à noite, inclusive, né? Então assim, dá pra ver que ele tá trabalhando muito focado ali no que ele tá criando. E a próxima carta mostra uma mensagem de um reconhecimento, né? Dessa rainha de rosas aqui, reconhecendo algo importante que ela também tem, algo de valor, algo importante que ela também tem. Então assim, interessante. Grupinho número 3, em junho, quando você precisa de validação, peça na sua prática espiritual.
mas que você não deixe de enxergar o valor do seu caminho, das suas preferências, das suas escolhas, do trabalho que você vem fazendo, do que você vem criando, porque uma mensagem que está dizendo que o contexto, esse movimento passa por essa vizinhança, por esse período, por essas experiências que podem alimentar dúvida, confusão, e que você vai precisar ter esse grande discernimento, estar muito confiante, forte, dedicado ao seu caminho, dos seus sonhos, para não se desviar. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia que ajuda essa energia que ajuda meu grupinho número 3. Aí olha que interessante, aí é uma energia que fala assim, tem um elevar de frequência. Essa carta fala sobre um elevar de frequência, um elevar de vibração, energia, tudo a mesma coisa, né, mais ou menos. Mas está dizendo assim, é um momento de despertar e de elevar, e que nesse momento as questões de conexões kármicas, karma não é castigo, é aprendizado, mas que aquilo que está em conflito, numa polaridade que contribui para crescimento de alma, aprendizado, tudo isso, mas que está em conflito com esse elevar, ganha um não do universo. Então por isso que desde o começo te fala, tira a mão do controle, mas se mantém no seu discernimento, confiando de que nesse momento de movimento, aquilo que também se eleva, aquilo que é parte do seu caminho na direção de um sonho, fica no seu caminho, ou que retorna para você de qualquer forma, mas que tem muito desse movimento acontecendo durante o mês todo, talvez, ou em áreas diferentes, entendeu? Não precisa ser só numa história, para o meu grupinho número 3, isso que eu tô dizendo. Certo. O que mais que a gente pode falar sobre junho para meu grupinho número 3? E aí fala assim, nesse movimento aqui, já conte com isso, de que poderão haver momentos de autossabotagem. E você conhece os seus momentos de autossabotagem. E não tem mistério também não, porque a mensagem já falou que é sobre o tal do deixar ir. E aí uma mensagem, essa carta aqui cai na mesa porque fala assim, não fazer isso acaba autossabotando o próprio elevar de frequência, o próprio crescimento. Eu sinto que a mensagem está se repetindo um pouquinho. Tem mais alguma coisa que a gente possa falar para o meu grupinho número 3 sobre junho, além dessa mensagem, que tá muito clara, que tá, olha, eu vou falar, porque na prática a mensagem já sabe, a energia já sabe que então virão coisas que pode ficar difícil colocar isso aqui em prática, mas tem essa confirmação, tem essa orientação que é para você se sentir tendo toda a informação que você precisa para confiar nessa forma de fazer as coisas. Aí a mensagem veio dizendo assim, que mais que a gente pode falar? Tá bom, então a gente pode falar que enxergue vitória e triunfo em novas direções. Enxergue vitória e triunfo no movimento, nas novas direções. Lá em cima daquela carta que falava de movimento com aquela estrela cadente, aí fala de um desejo, Vênus é uma energia de amor romântico, prazer, não só isso, né? Também prazer, harmonia, bem-estar, amar a vida, elixir da vida.
um desejo de amor ou de energia de prazer, elixir da vida. E aqui nós temos Mercúrio. Então vem falando assim: mantenha em mente, mantenha uma visão, mantenha em mente um desejo de amor, prazer, harmonia, elixir da vida, vida mais fácil, mais prazerosa. Mantém isso em mente enquanto você passa por essa energia, por esse caminho que traz esses desafios aí, como a gente estava vendo. Mas que a gente pode saber que vem na direção do meu grupinho número 3 em junho. Vem a habilidade de enxergar as coisas mais profundamente, ou a habilidade de saber mais camadas de certas histórias, para que você tenha a chance de escolher fazer diferente e ver as coisas irem numa direção diferente. E esse é um momento entre dois mundos. Acho que já ficou claro isso aí pra gente, essa transição, né? E diz que esse movimento é na direção de uma reparação em relação a conexões importantes. Reparação, aqui conexão de alma, essa conexão aqui, ela tá me falando muito sobre uma conexão numa vibração, numa frequência mais alta, ok? Certo, orientação final para o meu grupinho número 3, então, orientação final para o meu grupinho número 3, aí diz assim: aguarde por informação importante, ainda vem mais conversa, informação, clareza, aquilo que você precisa para dar essa movimentação que a gente está falando aqui, virar na sua direção. Esse é um momento de bênção, isso que a gente está descrevendo é uma bênção. E aí a gente tem aqui Quiron, que é a ferida da alma. Quiron, que é a ferida da alma, que conta pra gente que são coisas que podem incomodar a gente, e por isso muitas vezes pode ser um pouco desafiador lidar com esses momentos. Mas Quiron também fala o quê? É uma coisa que incomoda, mas que não é novo, é conhecido pra gente, que cada vez mais a gente vai aprendendo a lidar com aquelas questões com menos dor. Então, para muitas pessoas tem isso, é um reforço de que você sabe lidar com isso aqui que a gente está falando, sim. Não é nada que é um bicho de 7 cabeças, não é um teste, o universo não é perverso, é uma orientação de como passar por esses pedaços da jornada. Confie que você pode causar até um desconforto algumas vezes, mas você sabe lidar, você sabe fazer boas escolhas para você, e desde o começo a mensagem está orientando o que é uma boa escolha. Não tentar prender, não tentar controlar, confiar na direção das coisas, tá bom? Grupinho número 3, eu espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Beijo grande pra vocês, bom junho e até a próxima. Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer a leitura desse meu grupinho número 4, que escolheu essa aventurina, aqui, essa pedrinha verde. Aventurina sempre me lembra de aventura, mas também me lembra uma mensagem que apareceu não tem muito tempo, nesses anos de canais que eu tenho aqui, e ficou comigo. E ela me chamou de volta. Você viu que eu coloquei na mesa e esse pedaço da mensagem me chamou de volta, trazendo uma energia que diz assim: junho é um mês que para você, meu grupinho número 4, preste bastante atenção, esteja aberto para as conversas que cruzam o seu caminho, pelos caminhos que você passa, as pessoas, né, que você conhece ou que você nem conhece. Presta atenção nas interações, porque muitas vezes o que você precisa ouvir, ou uma orientação, uma confirmação, uma validação, uma conversa que vira uma chave, ela pode cruzar o seu caminho de uma forma inusitada, ou oportunidades que você não esperava, né, vindo de pessoas que você não esperava, também isso pode fazer parte do seu caminho em junho. Então, em junho, esteja bastante
aberto, confiante de que o universo vai dialogar com você através do que acontece à sua volta. Próxima carta. Interessante. Primeiro que tem uma energia de peixes bem forte aqui nessa mensagem, independente do que é o seu signo, né? Tem uma energia de peixes bem forte aqui nessa mensagem. E olha que interessante como ela tá conversando comigo. Tá. Primeiro de tudo, é uma energia bastante grande, cheia de possibilidades. E é importante... 33 é o número da carta, número mestre de cocriação divino. Em junho, se manter aberto a possibilidades é importante. Na prática, uma prática, uma disciplina de todos os dias se lembrar de olhar para o seu momento como cheio de possibilidades, inclusive muito além daquilo que você já enxerga, que você acha que vai ser, que não vai ser. Pode valer muito a pena cultivar esse tipo de energia, porque te coloca numa frequência também muito próspera. Esse fio aqui, pescando algo, puxando algo, é importante. Eu quero pegar meu outro baralho, cadê? Aqui, ó. De lei da atração. Aqui pro meu grupinho número 4. Eu sou um ser que vibra num ambiente que vibra. Você é, mesmo na sua expressão física de carne e osso, um ser que vibra. E tudo que você vive no seu ambiente físico é vibração. E é apenas através da sua habilidade de traduzir vibração que você é capaz de entender o mundo físico de qualquer forma. Então, tá vendo aqui essa carta voltando a atenção para o ambiente? Ok. Aí assim, o seu absoluto bem-estar é a base do universo. Aí fala assim, permita, respire fundo, mantenha-se aberto, relaxe e puxe em existência. Eu sei que tá misterioso, mas também tá bem claro, né? Dando um exercício, uma prática, uma disciplina. Aí, essa carta aqui fala assim, para buscar um estado natural de bem-estar. Achar, quando que eu tô me sentindo tranquilo? Qual que é o meu estado natural de bem-estar? Muito bem, aí fala assim, você não tem que ficar pensando muito sobre o que é entrar nessa frequência, nessa vibração. Mas é bom evitar estar num estado de espírito ou num espaço onde você está pensando negativamente. Se você se pega num estado negativo, se redireciona, sai desse espaço, pense em algo prazeroso. E pronto, essa mensagem vem falar assim, que é um pedido para fazer esse exercício nessa disciplina, significa a todo momento que você se pega consciente de estar fazendo diferente. E veja, olha que interessante, veja isso se mostrar à sua volta, muitas vezes. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4 para junho? Então assim, em junho é um convite a você treinar uma prática, né? Então tem uma energia para você que escolheu esse grupinho número 4 disponível para
te mostrar, para dialogar com você. Pratique essas coisas e veja a resposta. Também, já que a gente falou de ambiente, presta atenção do quanto o contrário também acontece. Se você se vê em contextos, em ambientes onde você começa a perceber aquilo afetando o seu bem-estar natural. Isso também vai te informar bastante sobre em que direção então você está se permitindo ir. Que interessante isso, né? Então, se confiar em como você se sente, como uma história, uma situação te faz sentir e escolher se deixar ser direcionado na direção daquilo que te faz sentir bem, sem racionalizar demais, intelectualizar demais, é importante para você. Em junho, meu grupinho número 4, aí a carta que caiu na mesa é um as de ouros, que fala assim: um início de prosperidade. Um início de prosperidade. É uma energia próspera. É alimentar, convidar, puxar prosperidade. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia também, assim, na prática, meu grupinho número 4. E aí eu tô pensando nisso também porque eu assumi esse compromisso comigo. Na prática, esse é um momento, junho é um momento perfeito para você fazer mudanças na sua casa, se você quiser, se você já estiver pensando nisso. Limpar a sua casa do jeito que você gosta, organizar do jeito que você gosta, trazer flores para sua casa se é isso que você gosta, botar música, cheirinho, o que você gosta, que te deixa se sentindo bem no seu ambiente. Faça isso dentro daquilo que, né, que é possível para você, não precisa quebrar a banca também não, sabe? Já reparou que às vezes só da gente organizar uma coisinha aqui e ali já vira outra coisa com que a gente já tem? Então, aí a próxima carta eu sorri porque ela falou assim: isso, cuide das pequenas coisas. É uma energia grande, com grandes possibilidades, mas você está co-criando, e o seu lado do co-criar é esse, você tem um parceiro maravilhoso que é um universo muito capaz, e não precisa ser 50-50, seria injusto. Você faz a sua parte, e a sua parte é prestar atenção e cuidar das pequenas coisas, da prática, do dia a dia. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia para o meu grupinho número 4? E junho para o meu grupinho número 4. Legal. Aí diz assim: essa conversa que a gente está tendo, por que ela está te pedindo para prestar tanto atenção nesse diálogo que acontece entre você, o universo, energia, frequência, bem-estar e plano material, como a gente está falando? Por quê? É uma mensagem que está dizendo assim, você está sendo guiado, ou se permitindo guiar, né, numa direção de um momento divisor de águas, um momento importante. Aí fala assim, esse momento, essa conversa é um preparo para caminhar uma jornada na direção de encontros importantes. Então, tanto essa habilidade de perceber como que esse momento, essa dinâmica, essa situação está me fazendo me sentir e decidir se eu redireciono ou se eu alimento mais aqui, é importante, é muito importante. Para se permitir ser guiado na direção certa para você, né? Não tem resposta certa ou errada, mas a resposta certa para você é o caminho do que faz você se sentir bem. E pode parecer um papo de bicho grilo, que a realidade não é assim, é uma escolha. Mas aqui tem sabedoria muito antiga dizendo que essa é uma ferramenta importantíssima, especialmente em junho, para você que escolheu esse grupinho, para se permitir ser guiado numa direção de um momento muito importante, divisor de águas para você, que tem a ver com prosperidade ali, né? Aí diz assim: você já está fazendo isso. Continue seguindo o seu verdadeiro norte. A grande coisa dessa mensagem também, com esse stop overthinking, né? Que é pare de ficar pensando demais.
a habilidade de naturalmente ser guiado, se deixar guiar. Quando uma coisa, quando eu tô tomando essas decisões somente baseado, tá me fazendo sentir bem ou mal, é poderosíssimo, versus, não, mas eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, e não, mas eu aprendi que eu tenho que separar o meu ego da minha consciência, do não sei o que. Isso é verdade, mas eu acredito também que para muitas pessoas que chegaram nesse grupinho número 4, você já pode ter consciência o suficiente para se permitir fluir nessa regrinha simples, básica, como que te faz sentir. Busque estar em lugares, dinâmicas que te fazem sentir bem, e assim você será guiado na direção de encontros importantes que têm total conexão com estabilidade para você, no início de um caminho de estabilidade. Continue fazendo isso, não fique intelectualizando demais, senão você pode travar, entendeu? Não dar movimento. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia? Poxa. Aí, essa carta aqui é a minha carta dos blocos de construção, e ela fala muito sobre ter aquilo que é fundamental, bastante sólido. Toda vez que ela aparece na mesa, ela vem dizer também que a gente está sendo preparado para construir, para crescer. Então, nessa conversa, a mensagem está falando assim, aquilo que é fundamental já está ali, precisa confiar nisso também. Então agora é se deixar ser guiado na direção de crescer. Esse Yang aqui, ele me fala muito de manifestação, e aí essa carta fala, respire fundo, confie. Então, para muitas pessoas, você pode vir de um caminho que podia envolver outro jeito de trabalhar, outro jeito de caminhar. Mas esse é um momento que a energia está falando assim, agora nessa cocriação, você trabalha assim. O seu papel é esse outro agora, é mais intuitivo, é mais subjetivo, é mais conectado às emoções, é mais no permitir, nessa sensibilidade. É tão próspero quanto, é tão real quanto. Deixa eu ver aqui mais pro meu grupinho número 4, que eu tô amando essa energia, eu tô achando essa energia do grupinho número 4 muito interessante. Aí falando assim, reverenciar comunicação. O que isso significa? Um pouquinho mais pra gente, reverenciar comunicação. Comunicação é importante, as conversas que acontecem, prestar atenção nas palavras, a gente falou desde o começo, né? O universo dialogando com você através do ambiente, do que acontece à sua volta, perceber dessa perspectiva maior, então reverenciar comunicação. Você não está sozinho, e entregue-se à alquimia da vida. Entregue-se à alquimia da vida. Tem mais alguma coisinha que eu posso falar pro meu grupinho? Não tá aqui. No meu grupinho número 4. Outra coisa que eu fico ouvindo assim, grupinho número 4. Em junho, será que você consegue andar soltinho? Sim, consegue. Consegue. Aí diz assim: caminhe como um pássaro, meu querido amigo. Caminhe como um pássaro, meu querido amigo. Interessante como isso aqui conversou comigo. Caminhe como um pássaro, meu querido amigo. Muitas cartas, mas essas duas se abriram aqui. Mensagens, casa 11, através dos amigos. Casa 11 fala das pessoas à nossa volta. Enxergue mensagens nas pessoas à sua volta. Fique em paz e perceba que quando você não se sente bem, falta confiança, fora desse espaço do se sentir bem, olha que interessante, né? Ou não,
Quando fica difícil fazer isso, que é uma regra simples, é uma mensagem que veio falando que é para prestar atenção se você não está num espaço de desconfiança. E aí não é uma crítica, não é um julgamento, não é uma bronca. É quando eu entro nesse espaço em que fazer isso fica muito difícil, eu tô num espaço de desconfiança, eu tô bloqueando um fluir. Essa carta fala de confiar no Pai do Céu, confiar no desconhecido. Então diz que a única coisa que pode ser uma dificuldade em colocar isso aqui em prática é quando entra no espaço de desconfiança. Também já conte com isso, que se é ser humano, né, pode acontecer, e aí você se redireciona para aquele espaço de confiança novamente, tá bom? Meu grupinho número 4, eu espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês, bom junho e até a próxima.